Estamos iniciando mais um podcast da série Ponto Final. A convidada de hoje é Larissa Ellen, dirigente geral do Círculo de Oração e regente do grupo de jovens da sede ADJAF. Iremos falar sobre o tema Depressão versus Igreja. Polêmico, né? Esse tema é muito demais. polêmico, porque a depressão em si já causou uma polêmica mesmo no ambiente fora a igreja, mas principalmente dentro da igreja. Com certeza. Por quê? Antes mesmo de ter a depressão, eu conheci um amigo meu que ele começou esse processo depressivo. Então nós dois estávamos na igreja e de repente ele começou a perder o interesse pelas coisas, ele começou a não querer ir para a igreja e de fato ele não queria ir para lugar nenhum. Porém ele começou a emagrecer bastante, isso me deixou um pouco preocupada, porém eu não acreditava que fosse depressão, eu achava que era uma frescura. Sim. Que é o que de primeiro é o ser humano. Exatamente, mas eu julguei, sabe, nessa questão. Porém, depois de alguns meses, começou o meu processo. Eu já comecei com algo misto, que foi a ansiedade generalizada, mais o transtorno de depressão. Então, para mim foi algo bem... E depois que eu descobri aí, só foi ladeira abaixo. Isso. E aí, eu tive que lidar tanto com um terror interior, a angústia, a tristeza, e hoje eu tenho amigas que têm depressão, que estão iniciando o processo de depressão, que eu posso conversar com ela e eu posso dizer, olha, não se preocupe não, isso é da depressão, não se preocupe não, porque isso aí eu também já senti, mas no meu tempo não teve ninguém para dizer assim, olha, eu já senti isso, fique tranquilo. Foi um processo muito particular entre eu e Deus. Sim. E aí, além disso, começou os comentários na igreja. Na época eu tinha acabado de ser consagrada a dirigente geral do Círculo de Oração. Então, assim, por que ela tem depressão? Sim. Dirigente do Círculo de Oração Sempre geral. julgamento, né? O julgamento está em toda parte, em todo tempo. E aí, dirigente geral do Círculo de Oração com depressão, quem já viu? Então isso começou a meio que me machucar de uma certa forma. Eu acho que não é a palavra machucar, eu acredito que a palavra certa é me afrontar, Sim. de uma certa forma. Porque as pessoas começaram a acreditar que era falta de jejum, falta de oração, falta de buscar a face do Senhor. Algo que, graças a Deus, vou fazer 6 anos esse ano, esses 6 anos com Cristo, nunca me faltou. Então, começaram a dizer que era demônio, porque eu já passei por um processo de libertação. Sim. E as pessoas começaram a perguntar, até minha mãe mesmo, se aquele processo de libertação tinha voltado. Então, nisso eu resolvi levantar e comecei a escrever. Sim. E eu comecei a escrever, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, e tudo direcionado pelo Senhor. Então, o que eu acho interessante é que as pessoas dizem assim, depressão é falta de Deus, depressão é demônio, depressão é falta de oração mesmo, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar. É interessante que eu fiz tudo. E sinceramente, irmãos, eu queria muito que a depressão fosse coisa do demônio. Eu queria, porque era só chamar alguém com poder e autoridade no nome de Jesus, colocar a mão sobre a minha cabeça e mandar o espírito maligno embora. Sim, assim eu ficaria curada. Não seria mais fácil? Seria mais fácil. Seria maravilhoso. Antes fosse. Mas não. Esse ano eu vou entrar no meu 4º ano, tomando antidepressivo, fazendo psicoterapia e indo para o psiquiatra. Então, na verdade, eu vejo que é uma doença assim. E daí eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar mais biblicamente falando. Comecei a deixar de ser ignorante. Sim. Sabe? Porque... Que é um ponto essencial. Por quê? Demais. Eu, diante desses questionamentos, eu comecei a me perguntar,
meu Deus, eu não tenho seu espírito. E aí eu estudando, o Espírito do Senhor me conduzia a Elias, Sim, sim. né? Pesado. Pesadíssimo. Me conduzia ao salmista do Salmo 116. Mas Elias foi o que mais me chamou a atenção, e Jó. Sim. E aí, quando eu cheguei em Primeiras Reis, perdoe, capítulo 19, eu comecei a ver a depressão de Elias ali. O cara, Monzato, ele afrontou os profetas de Aserá e Baal. Sim. Sabe? Ele matou a espada. Ele ainda debochava deles, dizendo: o seu Deus deve estar dormindo, chame mais alto ali no alto daquele monte. As pessoas se cortando para chamar a atenção desse suposto Deus, que era Baal. E ele debochando. E a intimidade de Elias com Deus era tão incrível. Ele orou e o Senhor desceu fogo do céu. Sim. Esse homem, cheio do Espírito Santo do Senhor, depois que fez descer o fogo do céu, né? O Senhor fez descer fogo do céu, ele desembanhou a espada, matou os profetas. Quando Jezabel manda um recado para ele, ele sente medo. Sim. E ele foge. Elias fugiu. E aí começa o processo depressivo de Elias, quando ele começa a fugir. Mas o que não entra na minha cabeça, não entrava na verdade, era o cara indo de Deus, fez tudo aquilo, mas depois sentiu medo. Sim. E pediu a morte. Então assim, isso pra mim é chocante. Sim. E eu entendo que, lá no livro de Tiago, eu acho muito incrível que Tiago relata que Elias, ele sofria das mesmas paixões que a gente. No caso, Elias sentia o que a gente sente, porque ele era humano como a gente. Mas mesmo assim ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Quando ele diz que Elias é assim, eu levo para 2 sentidos. O primeiro é que eu posso ser tão crente como Elias foi. Sim. E 2, eu também posso ficar doente como Elias ficou. Com certeza. Então esse fato é o que me estabilizou, entendeu? No meu momento de crise depressiva. Então eu entendi assim: poxa, se Elias, Jó e o próprio Cristo, eles tiveram o seu momento depressivo, o seu tempo de depressão, tipo, se eles, cheios de Deus e até o próprio Cristo, 100% Deus, alguém pode chegar para mim e dizer que eles não eram cheios do Espírito Santo? Não. De jeito nenhum. Não pode. De jeito nenhum. Pessoas cheias do Espírito Santo também ficam doentes. Pessoas cheias do Espírito Santo também vão no médico. Pessoas cheias do Espírito Santo também vão no psiquiatra. Pessoas cheias do Espírito Santo vai procurar um psicólogo. Pessoas cheias do Espírito Santo é sujeito às mesmas paixões que Elias era sujeito, porque a própria palavra que diz, olha, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, eu também, você, qualquer pessoa, pode ter uma depressão, pode ter uma ansiedade, ainda mais no mundo em que vivemos. Então, isso para mim foi o que me estabeleceu diante de todo o meu sofrimento. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que 80% das pessoas que cometem suicídio, 80%, se essas pessoas tivessem procurado uma ajuda médica, um psiquiatra, um psicólogo, elas não teriam morrido. Isso, que querendo ou não, é um tabu ainda, né? Um tabu terrível. Vem se quebrando aos pouquinhos. Esse ano tem se quebrado mais. Como eu comentei com você antes de começar o podcast. Tem os próprios profissionais da área, né, psicólogos, psiquiatras, eles vêm através da TV, das redes sociais, né, sempre falar o quê? Que não é coisa de doido você fazer consultas. Né? Até porque todo mundo tem problemas familiares, todo mundo tem problemas internos consigo mesmo. Né? Fora os problemas que eles botam, vamos dizer assim, com Deus. Uhum. Né? É uma questão bem complicada essa que você falou, porque sim, graças a Deus, eu acredito que realmente foi a mão de Deus que
com a ajuda das redes sociais, com a televisão, as pessoas começam a compreender que a depressão pode ser tratada. Sim. E a aceitação da depressão é o ponto mais difícil, porque tem pessoas que têm o quadro depressivo, mas não aceitam estar. Então elas sofrem muito mais. Sofre muito mais. Já dentro da igreja, levando para a igreja, a pessoa que tem depressão às vezes tem medo de expor que tem depressão por causa das pessoas, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. As pessoas vão achar que ela não ora, que ela não jejuma, que ela não busca, ou vão achar que elas estão possessas. Sim, sim. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que têm a depressão, mas ela foi julgada como um endemoniado ou um endemoniado. Que é o normal, né? Vamos dizer assim, normal entre aspas, né? É normal, mas não era para ser normal. Isso. Entendeu? É um normal que não é para ser normal. E então eu comecei a pesquisar com relação à opressão e depressão. E as pessoas têm que entender de uma vez por todas, principalmente a geração mais antiga, que traz esse tipo de ideia para a nossa geração. E a nossa geração, com preguiça de estudar, com preguiça de ler a palavra, com preguiça de analisar a situação, de filtrar aquilo que vão receber, tá? Eles não agem como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, tudo que Paulo falava, eles iam lá e estudavam linha por linha para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Se a gente tivesse uma geração de Bereia no nosso meio, essas coisas não aconteceriam e não seriam levados por aquilo que A ou B fala, mas diretamente direcionados pelo Espírito Santo. A fonte, né? Na fonte. É um exemplo muito perfeito isso daí. Não tem nem comentário sobre. E aí, a opressão é totalmente diferente da depressão, embora os sintomas são bem parecidos. Sim, sim. Para você identificar em uma pessoa, primeiro, você tem que estar em Cristo Jesus. Segundo, você tem que ter um pouco de experiência na área da libertação. Uma pessoa depressiva, ela vai sentir falta de desejo, falta de prazer nas coisas, não vai querer sair, não vai querer ir para a igreja, não vai querer estar junto com ninguém, vai querer estar no quarto escuro, não vai querer comunicação. E olha que o ser humano é um ser sociável. Isso. Nós precisamos nos comunicar com os outros até mesmo para nos sentir bem, mas o depressivo ele quer se sentir bem longe das pessoas. Eles querem fugir, entendeu? Já a opressão é totalmente diferente. Os sintomas são parecidos, mas a opressão tem os sintomas bem parecidinhos com o da depressão. Só que junto com a opressão começa a obsessão. Aí é que você vai começar a analisar o caso. Você está com um jovem que está com depressão, por exemplo. Nós vamos lá conversar com ele. Ele começa a relatar todos os sintomas da depressão. Olha, eu não consigo dormir direito, eu tenho insônia, eu não consigo comer direito, ou eu como demais, eu tenho vontade de ficar sozinho, eu choro constantemente, sem nenhum motivo aparente, deixa eu me ver mais, eu sinto vertigens, eu sinto tremor, eu sinto taquicardia, beleza. Mas eu também, olha aí onde é que a gente vai entrar. Eu tenho uns pesadelos estranhos, vejo vultos na minha casa, escuto vozes. Aí, meu irmão, aí a gente já vai passar da área da depressão para a área da opressão e obsessão. E aí a gente vai tratar com algo, sim, com jejum, com oração, com libertação sobre aquela vida. Mas a gente não pode jejuar e orar para a depressão, não? Pode sim, claro que pode. Eu entendo perfeitamente que em qualquer doença, o inimigo ele vai lá e se aproveita da sua fragilidade. Independente, se for um câncer, ele vai colocar na sua mente que você vai morrer. Já se for uma depressão, ele vai colocar na sua mente para você se matar. Porque para um depressivo não tem jeito. Sim. E para quem tem câncer, ali vai piorar e agravar o seu estado. Ele colocando na sua mente que você vai ficar feio quando você raspa a cabeça, que você não vai mais chamar a atenção de ninguém por falta de beleza, que ninguém vai querer estar com você. Ele vai agir em qualquer doença. Fora que o câncer, ele
ele não é contagioso assim de curar, essas coisas. Isso. Né? E assim, as pessoas, por falta de entendimento, elas acham que vão pegar. E aí é um dos motivos da pessoa não ir até essa pessoa com câncer. Justamente. Né? Causa esse medo todo. Tem esse medo todo. A questão do contágio e o medo de contágio é primitiva demais com relação a isso. É muito ignorante. Sim. E a gente pode ver que realmente é uma falta de conhecimento você não visitar uma pessoa que está com câncer porque você está com medo de um contágio da doença. Isso. É totalmente ignorante da parte dessa pessoa. E eu acredito que esse tabu já vem se quebrando há muito tempo. Você falou da parte de libertação. Né? Eu já conheço, né, uma parte da sua história, né, em questão disso. Mas eu quero que você relate só um pouquinho, né? Porque assim, se for relatar tudo é mais de 10 horas. Né? Então, como aqui é só até 1 hora, Sim. né, eu quero que você relate só um pouquinho dessa questão da libertação, para as pessoas terem noção, né, do que você passou. Sim. E como foi que Deus fez esse processo todo com você de cura, de libertação. Sim. E tudo mais. Né? Pode vocês tenham vontade. Tá bom. Pronto. Com relação à libertação e depressão, foi algo que Deus deu um golpe de mestre na minha vida. Por quê? Algumas pessoas olham para mim e, por eu ter depressão, acham que eu estou possessa, entre aspas, ou que tenho algum espírito maligno. Sim. Mas o Senhor é tão generoso, tão bom e tão sublime na sua inteligência, na sua sabedoria, que antes de que eu tivesse depressão, Ele me jogou numa libertação. Sim. Então não tem ninguém melhor do que eu para saber o que é uma libertação e o que é uma depressão. Sim. Eu sei exatamente os sintomas, eu sei exatamente como é. A minha libertação, ela começou no início da minha fé. Na primeira semana que eu aceitei Jesus, eu já comecei a sentir algumas coisas diferentes. Eu tinha endometriose na época. A minha barriga, ela começava a mexer muito, muito. Parecia que tinha um bicho dentro. Sim, sim. Quando eu estava louvando ao Senhor. Era incrível. E assim, quando eu aceitei Jesus, eu resolvi me entregar mesmo de corpo e alma ao Senhor. E aí quando eu cantava, parecia que tinha um bicho dentro da minha barriga. Era incrível, era algo realmente sobrenatural. E eu achava que eu ia ser batizada no Espírito Santo, porque desde quando eu aceitei Jesus, que eu vi alguém falando em mistério, eu disse, eu quero falar desse jeito, como é que faz? Estuda. Aí a irmã Genilda, ela olhou pra mim e disse, não estuda, é o Senhor que lhe batiza, é só você buscar. Eu disse, minha irmã, então sai de baixo, eu vou buscar. Então eu comecei a buscar ao Senhor, mas com 3 meses de que eu tinha aceitado Jesus, eu não comecei com leitinho, Jesus não me deu leitinho, não, Ele me deu um mocotó. E aí Ele já me deu um mocotó com pirão. Foi. E aí eu estava no culto de cura e libertação, e eu desci lá e disse, Senhor, liberta a minha família, me cura. Só que eu não esperava realmente de uma libertação. Eu queria a cura da endometriose, que eu tinha, né, naquela época. E aí quando eu desci lá, a minha barriga começou a tremer e eu comecei a pular, todo mundo sentou. E a igreja estava lotada e ficou olhando para mim. E aí começaram a expulsar o demônio e tudo mais. Beleza. Quando acabou o culto, eu vim pra casa. Eu disse pra minha mãe parar de chorar, porque ela tava chorando muito. E achava que isso tinha acontecido porque eu tava nessa igreja. E aí eu disse pra ela parar de chorar, porque Jesus me amava tanto que me libertou. Sim, só uma pergunta. Sua mãe na época, ela era já crente? Já, eu aceitei Jesus e depois de 1 mês ela aceitou também. Só que foi difícil para ela compreender. Tanto que uma irmã falou bem assim, eu não me preocupei com Larissa, que estava passando pelo processo. Mas eu me preocupei com Meire, que no caso é minha mãe, porque ela estava ali isolada. Minha mãe queria que o chão abrisse, ela entrasse dentro e também estava sentindo vergonha, né, de que eu estivesse lá na frente, todo mundo sentado olhando pra mim e as pessoas expulsando, porque sim. Ela pensava que as pessoas iam pensar que eu era uma pessoa errada. Tipo, uma pessoa que antes de aceitar Jesus eu bebia, fumava, andava em festa, era doida. Não, eu não era doida. Sim, que na verdade é o vamos dizer assim,
A grande maioria dos casos são esses, né? Exatamente. Mas para você ver, é algo muito interessante essa questão. Logo no princípio eu não entendia porque eu tive que passar por um processo de libertação tão forte. E ainda mais que eu não fazia nada disso. Eu era uma pessoa muito quieta, eu era uma pessoa muito caseira. E ainda mais que eu já era doente antes mesmo de entrar na igreja. Então eu era muito em casa, tudo em casa. E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, eu não fazia nada disso e tal. E por quê? Mas a minha família tem uma raiz do candomblé. De todas, tipo, era como se fosse um círculo que se fechava. Onde eu olhava era a raiz candomblecista. Então, minha tia, aí veio da minha avó, aí tem a família do meu pai, aí tem a família do pai da minha mãe, e aí, tipo, todo mundo. E aí, certo dia eu tava no candomblé, e eu não era participativa no candomblé, mas quando a minha tia pegava as entidades, eu ia lá. Por quê? Porque como eu tava muito doente, as pessoas queriam me levar até pro espiritismo, aquele caso João de Deus, que é o que... Sim. Queriam me levar para João de Deus, porque como era uma doença carnal espiritual, eu nunca ficava boa. Eu sempre estava muito doente. Eu achei que eu realmente ia morrer, de fato. Eu acredito que iria se eu não tivesse sido liberta. E aí eu ia para o candomblé, e aí as entidades lá jogavam um cigarro na minha barriga, jogava cerveja, mandava tomar os banhos, e eu tomava na esperança de que ficasse melhor, mas nunca ficava. Certa vez eu estava lá, sentada, e a entidade olhou para mim e disse, você está pronta para ficar no lugar da sua tia? Aí eu disse, eu não. Então ela disse, ele no caso, né? O demônio disse, eu quero ver se você vai ter querer. Então eu já estava consagrada. Sim. Então por isso que eu tive que passar por esse processo de libertação. Embora muita gente não saiba. Então acredita que o meu processo de libertação é dado pela vida que eu vivia antes. Talvez as pessoas pensem que eu vivia na prostituição, nas drogas, no alcoolismo, sei lá o que elas pensam. Mas a verdadeira raiz do problema é por causa da minha família, do candomblé, que eu fechei o ciclo ali naquele momento. E a minha família aos poucos tá vindo para Jesus Cristo. Então, por isso. E aí, quando se passou mais 6 meses, no caso, 6 meses não, passaram-se mais 3 meses. Eu já tinha feito a cirurgia de endometriose e achei que eu estava curada. De fato, eu estava curada daquilo que o homem poderia fazer. Sim. Eu não estava curada ainda daquilo que Jesus poderia fazer na minha vida. Enquanto eu estava em casa passando pano aqui e tal, eu queria muito ser batizada no Espírito Santo, a minha língua queria virar. Sim. Queria virar. E, tipo, eu achava que era porque eu queria falar em mistério, mas não. Realmente, ele queria entrar com a possessão completa dentro de mim. E eu sempre achava que eu ia ser batizada no Espírito Santo. Então, foi algo bem difícil, até que eu comecei a não sentir a presença do Senhor. Quando eu comecei a não sentir a presença do Senhor, aí eu comecei a me preocupar. E como eu era nova convertida, eu achava que eu tinha pecado contra Deus e que Deus tinha se afastado de mim. Entanto, já era os demônios querendo me possuir por completo. Então, o tempo passou, quando deu 6 meses de crente, em um GFC aqui na minha casa, minha avó sentiu vontade de rir enquanto os irmãos falavam de Jesus. E aí eu contei, né, para o presbítero da igreja, e então, o que aconteceu? Eles vão morar na casa da sua avó, eu disse, bora. E eu fui lá certa de que Jesus ia libertar minha avó. Eu fui certa disso. Antes de ir, eu coloquei o meu vestido, era o único que eu tinha, por sinal, naquela época. Sim. E aí, eu não usava short por baixo, mas o Senhor me incomodou para colocar um short embaixo do vestido. Então, eu coloquei meu short e fui para casa da minha avó. Mas quando eu já estava no meio do caminho, eu comecei a sentir raiva. Nossa, eu estava consumida por um ódio que era inacreditável. E quando começaram a cantar o hino da harpa cristã para mim, eu tive vontade de sair correndo dali, trancar o portão e sair correndo. Sim. Então eu pensei, a minha razão, né, pensava, oxente, por que eu quero fazer isso? Eu não vou sair daqui. Aí o presbítero perguntou, quem quer oração? Eu disse, eu quero oração. Aí ele disse, não, mas o Senhor já tinha dito para eu orar pela sua vida. Sendo que quando eu me encontrei com o presbítero ali na esquina, o Senhor já tinha dito para ele, vai ser ela. E
aí, quando nós fomos orar, e ele disse, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não vi mais nada, né? Eu caí, e aí começou meu primeiro dia, de 4 dias de processo de libertação. Forte. Foi terrível. Eu acho que só outro podcast para explicar Não, detalhadamente. Eu até comentei com umas pessoas, né? Com o Micael, Sim. né, estava no meio, e eu falei assim, se for fazer, eu acho que até no dia que teve a reunião aqui da gente, Sim. eu comentei com você que se for contar vai ter que ser uns 10 a 15 podcasts. Não, assim também não. Assim Pra contar tudo. Então, detalhadamente. Eu acho que não vai 10 não, mas a gente pode pegar uns 6 podcasts, quem sabe, né? Mas vão ter mais sim, Em nome né? de Jesus. E essa questão da sua libertação, assim, tudo, como você me contou, né? Como não vai dar para contar no podcast, Sim. né? Mas foi algo muito pesado. Foi muito pesado. Eu Muito achei... pesado. Muito edificante também, Sim. né? Porque, querendo ou não, não só edificou a você esse processo de libertação, mas quem você dá o seu testemunho, por exemplo, para mim, né? O seu testemunho de libertação, para mim, foi algo que me edificou, me deixou mais crente. Uhum. Sabe o que aconteceu? Eu nem relatei com você. Na noite em que eu lhe contei o meu testemunho, e eu fui dormir, eu fui altamente afrontada. Eu tive um pesadelo, e olha que eu sou muito acostumada a ter pesadelo, mas esse foi de tremer as pernas. É tanto que, quando foi pela madrugada, eu acordei e não estava mais sentindo as minhas pernas. E aí eu sonhei que o demônio entrava dentro de mim, eu não tinha controle do meu corpo. E aí eu chamava o presbítero da igreja e ele chegava na minha casa, para você ver, olha o tamanho dessa ousadia dos demônios. Então, durante o sonho, como eu estava possesso, o demônio tinha saído, eu estava muito cansada. E aí eu chegava pro presbítero e dizia, presbítero, por que isso está acontecendo comigo? Eu não dou brecha nenhuma. O que está acontecendo? E aí ele olhava para mim, supostamente ele, dizia bem assim, ó, se você não parar de afrontar, eles não vão parar de ir em cima de você, Sim, sabe? sim. Se você não parar de afrontar eles, eles também não vão parar. Eu olhei pra ele e disse bem assim, pois eu não vou parar não. Aí ele olhou pra mim e disse, então também eles não vão parar. Ali nunca na vida que ia ser o presbítero da minha igreja. Eles quiseram dizer pra mim que se eu parasse de contar o meu testemunho, se eu parasse de espalhar aquilo que Deus fez na minha vida, eles iam parar de me atormentar. Mas, se eu continuasse, eles continuariam a me atormentar. Então, eu entendi naquele dia que a sua vida foi alcançada verdadeiramente por causa do sonho que eu tive pela madrugada. Então, ali pra mim foi algo incrível. Sim, sim. Eu não sei nem o que falar. Né? Porque é algo forte. Eu tô me arrepiado aqui todo mundo. Tô todo arrepiado, literalmente. Uhum. Né? E assim, que pesadelo. Que pesadelo. Que pesadelo. Né? Nossa. Meu Deus. Eu até tinha esquecido dele contar, já, com relação a isso, mas estava na mente, né? Foi algo muito terrível. Eu sou muito acostumada a ter pesadelo, com libertação, expulsar demônio, essas coisas. Mas esse foi terrível, porque eu perdi as forças. Totalmente. Quando eu acordei, eu não conseguia levantar o braço. Mas eu compreendi que a sua vida tinha sido alcançada. Glória a Deus. Na verdade, é uma briga que todo crente raiz, não é crente de tempo, Uhum. mas o crente raiz, que está ali com Deus a todo momento, que mesmo sendo falho, busca a Deus, Sim. quer. Exato. É uma briga que todo crente quer. Todo crente quer passar por essa experiência. Eu lembro que no começo da minha fé, um irmão disse bem assim, olha, se o crente disser pra mim que a vida dele tá tudo bem durante muito tempo, aí ele tá vivendo o Cristo errado, ele tá vivendo o evangelho errado, porque Realmente. o evangelho é luta constante, mas o que nos dá esperança é que ele diz bem assim, olha, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus diz isso. Então, isso me faz entender que eu vou suportar todas as coisas no nome dele, que ele está no controle de tudo. Sim, sim. Com certeza. Né?
comentei com você também, né? Que foi aonde a gente chegou a eu fazer esse convite para você. É a coisa de Deus. Sim. Que eu passei por uma depressão também, Sim. né? Todos esses sintomas eu passei. Não passei pelo processo de libertação. Sim. Né? Mas assim, a depressão, ela é uma coisa, é uma doença, né? Que ela afeta, naquele momento, um período bem forte, como você falou, você relatou tudo, né? Mas ela deixa os vestígios durante a sua vida. Durante a sua vida. Né? Então assim, eu graças a Deus, né? Que foi pela misericórdia dele, Sim. não estou tomando nenhum tipo de remédio, Sim. né? Não frequento o psicólogo, o psiquiatra por teimosia, Sim. né? Por teimosia, porque eu tenho entendimento hoje que eu preciso, Sim. independente de qualquer coisa, Sim. né? Todos nós precisamos, e assim, ainda afeta, Claro. né? Tem aqueles momentos que a gente se pega fraco, Uhum. né? Que a gente volta a todas as consequências da depressão, Sim, sintomas e tal, sim, sim. volta, nem que seja por meia hora, 10 minutos, um Exatamente. minuto, Exatamente. mas volta, né? Então assim, é algo que através da sua vida, né? E através da minha também, que tive uma certa experiência, Sim. é algo que assim, Deus usa, Deus é magnífico, né? Para fazer essa mudança todinha, para fazer esse rebuliço, Sim. né? Na vida de algumas pessoas, porque não é todos, né? Só passa por... Eu aprendi isso com a vida espiritual e com a vida também, Sim. né? Que só passa por coisas de dificuldades, principalmente espiritual, quem está buscando. Uhum. Quem está buscando. Porque quem não busca a Deus, os problemas são mundanos. Sim. São problemas que você pode resolver. Exatamente. Vai demorar? Vai ser rápido? Mas você vai resolver. Uhum. E as coisas de Deus, só Ele resolve. Só ele resolve. E isso me lembrou, esse seu relato me lembrou sobre a questão de, por exemplo, um processo de libertação. Você diz assim, fulano está ali endemoniado. Bora lá ajudar? É muito difícil um exército inteiro se levantar. Hoje, um grupo de jovens que eu frequento, sim, Deus tem transformado, Deus tem mudado, Deus tem feito, e não é só porque eu estou falando, pessoas de fora também estão vendo, mas é muito difícil, sabe, alguém querer pagar o preço, porque sabe que se for ajudar, o inimigo também vai atormentar. Sim, com certeza. Entendeu? Então, nessa questão de vida espiritual, você tem que estar pronto para tudo. Pronto para tudo. Se você quer muito de Deus, também você vai receber uma grande afronta. Mas lembrando que maior que está conosco Realmente. do que os que estão Realmente. pra lá. Bom, luta com Deus é algo que é maravilhoso. É difícil, mas é glorioso. E Deus tem que falar a palavra dele que a gente vai ter. Sim, Né? 3 aflições. Tereis aflições, meu irmão. Mas ele Vai já ter venceu. dificuldade. Ele já venceu. É isso Ele que, já né? venceu. É isso que fica martelando Isso, na nossa cabeça. Isso. Né? Que ele já venceu. Se ele venceu, O problema de muita gente quando vai enfrentar, né, está em uma tempestade, está em uma guerra, é só ver o gigante que está na sua frente, sim. sabe? Olha para um lado, vê o gigante, olha para o outro, vê o gigante, esquece que o nosso Deus é maior que Golias, rapaz. Oh, É tanto que com uma pedrada, no nome do Senhor, ele caiu com a cara no pó. isso. E frisando, no nome do Senhor. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Entendeu? Então, é isso. As pessoas chegaram a me perguntar, e diziam bem assim, quando eu estava num estágio bem, bem forte da depressão, Larissa, você fala com Deus fala com você, por que você não pergunta para ele por que você está assim? Eu nunca perguntei, porque eu não acredito em destino, eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. E eu posso dizer para você e para vocês que estão ouvindo que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Sim, com certeza. Eu nunca vi ninguém aprender nada feliz. As maiores dificuldades, Deus nos amadurece, Deus vai nos reformando, vai nos moldando, vai nos apertando para deixar do jeito que
Ele quer que a gente seja. Sim. E é constante, e é constante. Então, eu sei que um dia eu posso ajudar alguém que passou por isso, que vai passar por isso, que está passando. Eu sei que um dia alguém pode chegar para você, Manzato, que já passou, e você, rapaz, relaxe. Eu já passei por isso. Pronto, você faz esse tipo de exercício de respiração quando estiver ansioso. Você tenta se acalmar, eu já passei por isso. E o que a pessoa vai enxergar nessa situação? Para ela, naquele estágio depressivo, Manzato, não tem mais saída, não tem mais solução. Geralmente a solução é o suicídio. Mas ela vai olhar para você e vai dizer, poxa, ele passou pelo que eu passei e ele está aqui, ele conseguiu. Então, se Manzato conseguiu, eu também vou conseguir. Isso. Então, essa questão, vão olhar para você, vão olhar para Jesus que está em você e vão ver esperança. Porque se Jesus ajudou você a passar por esse processo, também vai ajudar aquela pessoa. O amor dele é incondicional. Com certeza, com certeza. Eu falei nos outros podcasts e vou falar nesse também. Sim. Né? Que é assim, do jeito que eu estava no mundo, do jeito que eu passei pela depressão, tudo que ocorreu na minha vida, eu não nasci em berço evangélico. Sim. Não nasci, mas hoje eu participo de um berço evangélico. Uhum. Né? Que querendo ou não, berço. Sim. Que a gente entra um bebê e Deus transforma em grandes mulheres e homens de Deus. Sim, exatamente. Né? Então, assim, se não fosse as situações e as consequências que Deus tivesse botado na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Exatamente. Não, é incrível como Deus faz, como Ele usa de determinadas situações para nos trazer para perto dele. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, foi num momento de dor. Eu não aceitei pelo amor, eu aceitei mesmo pela dor, pelo que eu estava passando. Também. E acho que 80% dos crentes aceitam pela dor. E aí, 90, né? Aceitam pela dor. E nesse ano, era o ano auge da minha vida, porque eu tinha entrado na faculdade, eu estava com todos os meus projetos em mãos, eu dançava antigamente, né? Pode não parecer, mas eu dançava. Eu dançava antigamente e meu desejo era abrir o meu próprio salão de dança do ventre. Sim. E aí, o Senhor me tirou da faculdade, o Senhor me fez ficar ainda mais doente. Mas se eu estivesse na faculdade, estivesse boa, eu não estaria na igreja naquele determinado dia 5 de agosto de 2015. Sim. Eu não estaria lá, eu não teria descido para aceitar. Então, ele traz situações, ele forma situações que, às vezes, a gente é frustrante para nos mostrar como ele é maravilhoso, como ele é gracioso, como ele nos alcançou, como ele nos alcança todos os dias. Isso é a maravilha do Senhor. Com certeza. Fora que um crente que não nasceu em berço evangélico, mesmo que tenha nascido, se ele não passou pela frustração para estar com Deus da forma que ele está hoje, exatamente, ele não é um crente raiz. Isso. Sim, olha, aí ele se torna um crente que constrói sua casa na areia, sim, né? Sim, e aí a onda vem bem colocado. E leva. O que eu acho interessante isso que você me falou quando você é crente, e isso é nítido, você passa por situações frustrantes, você recebe não de Deus para aquilo que você mais queria. O que eu mais queria na vida? Eu queria fazer uma faculdade. Até hoje, o Senhor não me permite fazer. Eu queria fazer outros cursos, mas o Senhor diz não. Imagine para mim, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de fingir que não escutei a voz do Senhor e quebrar minha cara, porque às vezes nós quebramos a cara por não obedecer à vontade de Deus nas nossas vidas, e é para isso que Deus permite, Ele não vai te obrigar, ou a opção que é aceitar a vontade do Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para você. Sim. Então, porque a maioria das pessoas vivem angustiadas, porque não tem uma base de confiança em Deus. Porque se eu tenho confiança em Deus, Manzato, se eu tenho plena certeza,
segurança. Nele, eu não vou me preocupar com nada. A única coisa que eu vou me preocupar é me manter na posição. Sim. Se eu estiver na posição, eu sei que as demais coisas me serão acrescentadas. Então, a minha preocupação é ser crente. É servir a Deus, não pelo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é, pelo que Ele já fez. Independente se Ele disser sim, se Ele disser não, se Ele fizer na minha vida, se Ele não fizer, se Ele me der, se Ele não me der. É ser a mesma pessoa, sabe? É ser como uma criança de 2 anos, que ama incondicionalmente seu pai e a sua mãe, que confia neles, sem entender que eles podem dar tudo, sabe? Tipo, eles não entendem que os pais podem dar os brinquedos que ele quiser, pode dar a comida que ele quiser. Eles não entendem isso. Eles só simplesmente amam. Só amam. Porque é pai e mãe. Então é justamente isso que eu tento trazer para o meu dia a dia. É amar a Deus como se fosse uma criança de 2 anos. Amando incondicionalmente, não pelas coisas que Ele pode fazer na minha vida, mas porque Ele é e sempre será Deus. Sim. Então, é isso. Com certeza. E isso me lembrou uma música de Alisson, Sim. que ele fala: eu sou uma criança de colo que precisa Sim. da mãe para o alimentar. Isso. Né? E isso aí, em relação da mãe, ele se refere a quem? A Deus. Isso mesmo. Né? Porque Exatamente. Deus é tudo. Então, Exatamente. mãe, pai, avô, tia, não importa. Isso. Né? O contexto ali quer dizer que é Deus. E assim, quando a gente realmente se bota na posição, permanece na posição e não quer sair da posição, né? Porque os desejos do coração ainda não usam. Sim. Então, assim, se desejou, pode ter certeza. Em algum momento aquele desejo vai crescer. Você vai demonstrar fisicamente, mesmo que você não fale, mas o diabo percebe. Isso. Porque ele é astuto. Claro. Né? E ele vai fazer com que o desejo do seu coração não, eu vou para a igreja hoje. Não vou. Não, só hoje. Sim. Mas ali o diabo já pegou a brecha. Claro. Ele já entendeu, porque ele é super inteligente. Sim. E viu, nossa, e dizia que não dava brecha. Uhum. Não vai para a igreja hoje? Beleza. Pronto. Na próxima você vai. Vamos dizer assim. Já na outra, você dá outra desculpa. Uhum. E aí você não vai também. Sim. E por que você não está indo? Você está começando a pegar gosto em só ir quando você quiser. Uhum. Que aí você não está deixando a vontade de Deus na sua vida. Você está botando a sua vontade de Deus, vamos dizer assim. Uhum. Né? E aí o diabo, como ele é astuto, ele fica só armando as arapucas. Sim. Né? Ali. Hoje não, rapaz. Tal. É igual o desenho do Pica-Pau. Sim. Né? Que tem um anjinho de um lado e um demônio do Isso outro. mesmo. Né? Vá, não vá. Vá, não vá. E você dá, no desenho, pelo menos, ele dá ouvidos a quem? Ao demônio. Isso. Então é assim que costuma acontecer. Né? Aconteceu na sua vida, aconteceu na minha, acontece se a gente dá brecha. Isso. Né? Exatamente. E assim, crente ou não, porque assim, a gente tem que falar do crente, porque o crente é o nosso espelho. Exatamente. Né? A gente não, Nós somos a luz do mundo. isso, né? E assim, a gente não vai falar dos que estão no mundo, né? Porque eles já estão no mundo. Isso. Eles já são filhos, né? Do príncipe que é Das atual, trevas, isso. que é o das trevas, né? O próprio Satanás. Né? Então, assim, a gente tem que demonstrar que viver com Cristo e se manter na posição de Cristo, né? É algo maravilhoso, Isso. independente das consequências. Viver com Cristo é uma verdadeira vida de renúncia. Cristo nunca vai mandar você renunciar aquilo que você quer renunciar. Não, Ele vai pedir para você renunciar aquilo que você mais gosta. Então, dali você vai começar a deixar as suas próprias vontades para seguir a vontade do Pai. E é justamente aquilo que a Bíblia fala, né? Se quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo tome a tua cruz. e siga. Negar a si mesmo, negar os seus desejos, muitas vezes até negar os seus sonhos, negar as suas vontades, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você tiver confiança naquilo que o Senhor tem para a sua vida, pode ficar tranquilo, meu irmão. Só se mantenha na posição, continue crente, continue orando, continue jejuando, continue passando o tempo lendo a palavra do Senhor, que é totalmente essencial, porque a partir dali o Senhor lhe dá a palavra, o Senhor lhe dá a saudação,
o Senhor lhe dá entendimento. Leia livros de pessoas boas, tá? Sim. Pessoas que são... Tem fundamento na palavra. Exatamente, São exatamente. São instruídas na palavra. Nós temos Charles Spurgeon, nós temos uma variedade de homens, né, de Deus, e você lendo, o Senhor também fala com você através daquele livro, através daquela experiência que foi passada. Sim. Então, tudo que leva você para mais próximo do Senhor, faça. Você não vai se arrepender. Fora o andar com pessoas de Cristo. Ótimo. Essencial. É essencial. Essencial. É essencial. Você andar com pessoas... o nosso pastor, ele sempre diz, ó, se você andar com falador ou com quem fala demais, você vai virar falador. Sim. E se você andar com quem ora, você vai virar orador. Isso. Então, tipo, isso é real. Eu vi, tipo, tem pessoas que têm melhores amigos que são do mundo, né? E melhores amigos, um é crente e outro é do mundo. Se você estiver tentando evangelizar essa pessoa para levar essa pessoa para os caminhos do Senhor, beleza. Mas se você tiver uma mente fraca, você vai se deixar ser influenciado ao invés de influenciar. Aí que mora o perigo. Se você não tiver estabilidade em Cristo, você não tiver o pé firmado na rocha, você, quando vê, você já vai estar totalmente influenciado pelas coisas que não são do céu. Sim. Relembrando e frisando, o seu processo edificou a você mesma e me edificou também. Com certeza vai edificar as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Né? Agora, veja, eu acho que você já percebeu isso, mas eu vou falar da mesma forma. Sim. Né? Você passou pelo processo de libertação. Você está passando ainda, não com a intensidade de antes, mas está passando pela depressão. Sim. Mas você veja que coisa linda. Você está de pé firme com Deus. Isso não fez com que você se afastasse. Isso só fez com que você criasse um entendimento para andar com Cristo. Isso. E a maioria das pessoas que são crentes, elas não analisam isso. Na verdade, não é que elas não analisam, é que elas não querem analisar. É justamente. Elas não querem analisar. Né? É uma coisa, assim, é frustrante. Eu não me sinto frustrada com relação a isso de jeito nenhum. Até porque se tem uma coisa que eu aprendi desde o princípio, e eu sempre oro para que o Senhor sempre me direcione a olhar para Ele. Não olhar nem para um lado nem para o outro, mas para Ele só. Porque se eu fosse olhar, sabe, Manzato, para as laterais da minha vida, Sim. sem ter o foco, eu já tinha saído da igreja faz muito tempo. Mas eu entendo que dentro da igreja é como a Arca de Noé, por exemplo. Essa é clássica, mas eu gosto de citar. A Arca de Noé tinha vários tipos de animais. Animais sujos, animais limpos, animais meio termo. Tava todo mundo ali, sabe, juntos, tendo que se aturar. Um dormia de dia, outro dormia de noite, outro fazia barulho de dia, outro fazia barulho de noite. Sim, sim. Entendeu? Teve que se adaptar ali. E assim também é na igreja. Tem pessoas de vários jeitos, de várias formas que falam diferente, que pensam diferente, que são fofoqueiros, que são isso, que são aquilo. Mas tá todo mundo dentro da arca, meu irmão. Isso. Então, por exemplo, se alguém vir me afrontar, eu não sei nem como chegar para dizer, poxa, Deus, você ouviu que fulaninho me afrontou? Eu não consigo, por quê? Porque tá dentro da arca, meu irmão, junto comigo. É muito mais fácil um ímpio eu chegar para dizer, olha, fulano me afrontou, sendo que ele é ímpio. É bem mais fácil. Mas se alguém na igreja me entristecer, me afrontar, eu não sei nem como chegar para Deus para orar, para contar. Por quê? Porque eu tô dentro da arca. Eu tô dentro da arca. Então, se eu sair da arca por causa das pessoas, lá fora tem um dilúvio que vai acabar comigo. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então é isso. Dentro da arca você fica, independente do problema, independente da circunstância, mas está todo mundo ali, esperando Jesus voltar para levar a gente para o céu. Agora, se eu sair da arca, lá fora tem um dilúvio e vai me levar para o inferno. Isso. Ótima visão. Nossa Senhora, eu nunca tinha pensado dessa forma sobre essa passagem. Nunca. Quer ver uma coisa que peguei agora aqui? Sim. Noé, ele chega uma época que ele abre a janelinha Isso. e manda A a pomba, né? Então, assim, a gente só sai da arca quando Deus
permitir que a gente voe para ver se está tudo bem Isso. ao nosso redor. Exatamente. Mas tem a permissão dele. Tem a permissão dele. Tem a Outra permissão. coisa muito interessante da arca é que é o seguinte, quando você pega um barquinho, ou você pega um navio não, vamos dizer esses barquinhos de antigamente, né? A canoa e tal. O que direciona? Direciona o quê? É a vela, Sim, a não vela. é isso? Outros são Os remos. os remos. E na arca não tinha nem vela nem remo. Quem direcionava? Deus. Tá um negócio maravilhoso. Entendeu? O Senhor direcionava e ele foi. E ainda levou a arca para parar lá no monte, em cima do Monte Ararat. Isso. E lá já estava tudo certinho, todo mundo saiu e Tudo refez, preparado. tudo preparado. Entendeu? A gente só vai sair da arca quando tiver tudo preparado Tudo lá em cima. preparado. Sabe por quê? Porque Jesus ele fala o quê pra gente? É verdade. Eu vou vos preparar morada e depois eu volto para buscar vocês. Então, Sim, sim. ele diz na casa do meu pai, há muitas o quê? Moradas. Se não fosse assim, eu não teríamos dito. Para todos os tipos de crente. Para todos os tipos de crente. Para todos. Todo mundo que está ali dentro da arca. Entendeu? Essa é a minha visão. A minha visão para quê? Para que não olhar nem para um lado nem para o outro, mas para Jesus Cristo. Sim, sim, E com aí eu certeza. não vou me decepcionar, eu não vou me frustrar, porque se fulano, por exemplo, se Manzato me frustrar ou me decepcionar, aquele por quem eu estou na igreja não me frustrou nem decepcionou. Agora, se eu sair por causa de Manzato, isso vai significar que eu nunca estive lá por causa de Cristo. Sim. Entendeu? Sim, sim. Então, essa é a visão que o crente tem que ter e não usar desculpa que saiu da igreja porque está triste ou porque alguém entristeceu ele. Você sempre vai ter lugares onde as pessoas vão entristecer, Manzato. Por exemplo, fulano fez isso, eu vou sair da igreja. No seu trabalho, fulano vai fazer alguma coisa. Você vai sair do seu trabalho? Não, né? Você vai ter que aguentar. O seu chefe te entristeceu, brigou com você e frustrou. Você vai sair do seu trabalho? Não. Na sua casa, sua mãe brigou com você, o seu pai, você vai sair da sua casa? Não. Na faculdade, seus amigos se juntaram e não querem estar com você, você vai sair da faculdade? Não. Por que da igreja tem que sair? Não tem que aguentar? Sim. Então, isso é crente mimimi, crente que tem que botar chupeta na boca, não entendeu, ainda não entrou no santo dos santos, entendeu? Sim. Então, usa essa desculpa esfarrapada para sair dos caminhos do Senhor. Sim, sim. Com Mas certeza. essa desculpa não nos convém. Essa desculpa não faz parte do nosso meio. Por quê? Porque em todos os lugares há tristeza. Em todos os lugares as pessoas vão te decepcionar. Porque só da igreja você tem que sair. Se você levar essa palavra, Vera, você vai viver sozinho, isolado. Porque as pessoas vão lhe decepcionar em qualquer momento da sua vida. Sempre. E é isso. E normalmente é as pessoas mais próximas. É verdade. Normalmente. É verdade. E assim, só repassando rápido, né, frisando novamente, a questão dos maiores apóstolos e homens de Deus que existiram na Terra tiveram depressão. Sim. Tiveram depressão. Elias pediu a morte. Sim. isso Jó. mesmo. Amaldiçoou o dia Sim, dele, sim. do nascimento. E o próprio Jesus, o Getsemane. Isso. Então, assim, se aqueles homens que são considerados até os dias de hoje grandes homens de Deus, Sim. imagine a gente que é pequenininho. Pois é. Pois é. É uma coisa, né? É uma Que assim, Deus supre tudo, né? É incrível, é incrível. Uhum. Né? Então, partindo para o conselho final, para a gente finalizar o podcast. Bom, gente, o conselho final é: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Vocês estejam focados no Senhor o tempo todo, principalmente na sua mocidade, onde você tem mais vigor. Qualquer sintoma depressivo, busquem ajuda médica, tá? Busquem psicólogo, busquem psiquiatra, busquem aqueles que podem lhe ajudar, não aqueles que vão piorar o seu problema, mas aqueles que vão acrescentar na sua vida. Ande com quem é crente, ande com quem te acrescenta na palavra do Senhor. E é isso. Deus abençoe. Glória a Deus. E aqui finalizamos mais um podcast da série Ponto Final com a nossa convidada Larissa Ellen. Amém.